A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos. Salmos, de número 116. Olha o que diz. Ações de graça por uma libertação. Ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias de inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, justo nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por tantos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor? Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Eu acabei de ler o Salmo 116, eu li do verso 1 até o verso de número 19, e é interessante que quando a gente lê os livros de Salmos, nós percebemos como é parecido o sentimento que eles conseguem transmitir nos Salmos com aquilo que nós vivemos, né? Você percebe que os Salmos eles são muito humanos, né? Eles revelam muito as dores, os sentimentos que cada homem carregou diante de um processo da vida, um processo que ele viveu. E esse salmista aqui, ele traz para nós um relato de algo que ele viveu, um desespero que ele passou e a experiência que ele teve de um Deus que trouxe paz para ele no meio das adversidades. A experiência que ele teve de um Deus que foi invocado no meio das dificuldades e trouxe a resposta que ele precisou. E é interessante como os salmos eles trazem para nós esse teor, esse sentido. Você vai ver constantemente os homens dizendo: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu passei pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, passei por dificuldades, Ele foi a minha fortaleza, Ele foi o meu refúgio. Você vai ver isso nos salmos, porque os salmos na verdade são cânticos, né? Que grande parte deles foram escritos durante momentos ou de grande aflição, ou momentos de gratidão, de resposta que tiveram do Senhor. E você percebe como a nossa vida ela é parecida com as dores que os salmistas revelam. A gente se encaixa muito nesses salmos. Quando a gente lê, a gente percebe que vai de encontro às nossas necessidades, às nossas aflições, às dores que a gente vem carregando nessa vida. Esses salmos eles são muito reais, né? É por isso que não é tão fácil também interpretar o livro de Salmos, porque ele não tem uma ligação de o Salmo 1 complementa o Salmo 2, o Salmo 2, o 3. É claro que tem alguns que estão ligados ao mesmo sentido, ao mesmo contexto, mas a maioria deles surgiram em uma parte da vida de algum homem, de alguma coisa que viveu, de alguma coisa que passou. Por exemplo, o Salmo de Davi, o Salmo 51, se não me falha a memória, quando Davi escreveu aquele Salmo, ele revelou a Deus a necessidade de não perder a presença. Ele falou para Deus: Senhor, não deixe eu perder a tua presença. Se o Senhor quiser tirar o trono, se o Senhor quiser tirar a coroa, se o Senhor quiser tira o que for, mas não aparta de mim a tua presença. Não aparta de mim a tua glória. Me coloca no lugar do centro da sua vontade, né? O Salmo 51, Davi escreve naquele período que ele foi confrontado
pelo profeta Natã, e ele reconheceu os seus pecados, as suas falhas. Aí você vê um salmo de quebrantamento, de arrependimento. Então você só vai entender grande parte dos salmos que foram escritos quando você consegue ligar esse salmo a um momento da história ou algum período que aqueles homens passaram por esse processo e descreveram essa dor nos salmos, né? E o Salmo de número 116, ele traz para nós ações de graça por uma libertação, por um livramento que esse salmista alcançou, e agora ele expressa a Deus em oração e em cântico, porque você já aprendeu e sabe que salmos não é apenas oração, salmos também é cântico. Por isso que a palavra salmos vem do hebraico, uma expressão chamada terilim, que significa louvores e cânticos, né? Muitos salmos foram até cantados, né? Então esse salmista aqui, ele revela para nós ações de graças por uma libertação que ele alcançou do Senhor. E olha a maneira como ele interpreta esse salmo, como ele interpreta o que ele viveu, e ele traz para nós escrito todo o processo que ele passou e a maneira como ele se relacionou com Deus no meio dessa dificuldade. Primeiro, ama o Senhor. Ele está dizendo que ama o Senhor, porque ele ouviu a sua voz e a sua súplica. Então, já começa trazendo paz para o nosso coração, porque esse salmista está dizendo, eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha súplica, ele ouviu a minha dor, ele ouviu a minha voz e a minha súplica, ele escutou a minha dor, ele escutou o meu processo, ele escutou as minhas aflições. Eu amo ao Senhor porque ele ouve, porque ele me escuta. Às vezes as pessoas que estão próximas da gente, elas se cansam de ouvir os nossos problemas. Eu não sei se você já passou por esse tipo de adversidade, onde aquilo te incomoda tanto, te machuca tanto, que você tem a necessidade de tocar no mesmo assunto, de tocar naquele problema, falar, porque aquilo ali está te corroendo, aquilo ali está te machucando. E existem pessoas que se incomodam quando a gente repete os mesmos assuntos, quando a gente repete as mesmas dores, quando a gente sempre fala da mesma aflição, sempre fala daquilo que nos incomoda. Existem pessoas que não conseguem mais ouvir os nossos problemas porque dizem que sempre a gente fala a mesma coisa. Só que esse salmista está dizendo que o Senhor ouviu a sua voz e ouviu também a sua súplica. Ele não se cansa de te ouvir. Por mais que o teu pai se canse, tua mãe se canse, teus parentes possam se cansar, Deus não se cansa de ouvir você. De repente até o seu cônjuge já se cansou de te escutar, mas Deus não se cansa. Pelo contrário, Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus gosta de ouvir o seu clamor. Deus gosta de ouvir a sua oração. Deus tem prazer de quando você ora, de quando você clama, de quando você pede. Deus gosta. Deus não se cansa de te ouvir. A sua voz para Ele não chega como um desgaste, não chega para Ele como um cansaço, não chega para Ele como uma aflição. Pelo contrário, Ele tem prazer de te ouvir. Aí o salmista diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocarei enquanto viver. Quando ele fala isso, ele está revelando uma experiência que ele teve com o Senhor. Olha a expressão do verbo, ó. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocarei enquanto viver. Ok? Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocarei enquanto viver. Ele traz para nós o sentido que Deus se inclinou para o seu clamor, que Deus se inclinou para a sua oração, que Deus se inclinou para as suas aflições. Por isso, ele iria invocar o Senhor enquanto viver. É a experiência de alguém que clamou o Senhor no meio da dor e teve resposta, e teve paz, e teve ânimo. E ele se sente tão grato com aquilo que Deus fez, que ele continua invocando ao Senhor. Enquanto viver, ele vai continuar agradecendo a Deus. Porque existem coisas que Deus faz na nossa vida, em momentos que só Deus poderia fazer,
E às vezes nesses momentos a gente percebe que amigo abandona, que colega abandona, que as pessoas nos deixam, a gente vai ficando sozinho, a gente vai passando por adversidades, a gente começa a caminhar sozinho, e a gente começa a ver que está sozinho, que não tem ninguém do lado, até o momento que Deus se apresenta e entra na nossa vida com resposta, com socorro. E quando Deus age em momento de grande desespero que nós passamos, a gente aprende o que esse salmista está aprendendo: a ser grato a Deus pelo resto da vida. Porque Ele fez algo tão grande na minha vida, Ele manifestou algo tão poderoso na minha vida, que é impossível eu deixar de ser grato. De onde Ele me tirou, de onde Ele te arrancou, o que Ele fez na sua vida, a transformação que você viveu. Então, a gratidão ela fica para sempre. Aí você passa a exercer a gratidão pelaquilo que Deus já fez sobre a sua vida. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei a angústia e a tristeza. Então invoquei, olha o verbo, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Ele está trazendo uma experiência para nós já, o que ele viveu, e que no momento que as angústias vieram ao seu coração, que a tristeza estava dominando a sua vida, ele invocou o Senhor, e o Senhor livrou a sua alma. Perceba, em momentos de dor, só tem um que pode livrar a sua alma: Jesus. Os médicos podem cuidar da tua saúde, o psicólogo pode até tentar te ajudar em alguma coisa que está preso aí dentro de você, na tua alma, mas só tem alguém que é expert e que é poderoso o suficiente para arrancar o peso da tua alma e trazer paz, para trazer alegria para os seus dias. Só tem um que tem a capacidade de trazer vigor, de trazer felicidade, de trazer leveza para a sua alma. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e a tua vida está cercada por insegurança, cercada por tristeza, depressão, problema. É um monte de coisa que está perturbando a tua mente e você não consegue ter paz. E você pode aprender com o Salmo 119. Eu invoquei o Senhor e Ele livrou a minha alma. Ele trouxe livramento para minha alma, Ele trouxe libertação para minha alma, Ele trouxe cura para minha alma, Ele trouxe alegria para minha alma. Em momentos que eu passei por tristezas, que eu não sabia quem procurar, que eu não sabia quem poderia me ajudar, mas quando eu procurei o Senhor, quando eu depositei a minha fé no Senhor, Ele livrou a minha alma. O Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Olha o que Ele está dizendo. Fui abatido, mas Ele me livrou. Perceba, Ele passou por aflição, a tristeza bateu na porta dele, a alma dele se angustiou. O processo está aqui. Mas Ele está dizendo que mesmo abatido, o Senhor o livrou. Mesmo abatido, fui abatido, mas Ele me livrou. Isso aqui traz para nós mais ou menos a consciência de como Deus trabalha, de como Deus faz, né? Existem situações, por exemplo, que Deus não vai te arrancar delas. Às vezes você ora, fala: Senhor, me tira desse deserto, me tira desse vale. E às vezes Deus não quer te tirar dele, porque não é propósito dele te tirar. A intenção dele é que você passe, que você aprenda, que você amadureça, que você construa experiências novas com Deus. Às vezes Deus não vai tirar. Como Jesus, que orou pelos seus discípulos. Antes de ser levado ao Calvário, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. E aqui se cumpre mais ou menos o que Jesus orou lá na frente no Novo Testamento. Porque ele está dizendo: eu fui abatido, mas o Senhor me livrou. Ou seja, eu passei num processo, passei por angústias, passei por amarguras, a luta foi muito grande, mas o Senhor me livrou. O que ele quer dizer é que esse sofrimento que ele passou não levou ele a óbito, não levou ele a tragédia, não levou ele a desgraça. Teve livramento. Deus interveio Deus entrou com intervenção dentro dessa situação.
Eu preciso crer nisso. Que às vezes Deus pode até permitir a perda, que às vezes Deus pode até permitir a dor, que às vezes Deus pode permitir a porta fechar, algumas coisas darem errado, mas aquilo que eu passo hoje não vai ser o meu fim. O meu fim vai ser com a intervenção de Deus. Deus vai entrar e vai mudar essa história. O que eu passo hoje não define o que vai acontecer amanhã. É só um momento que está me afligindo agora, mas daqui a pouco vai vir livramento sobre a minha vida. A mão de Deus vai vir para me livrar. Por quê? Porque eu fui abatido, mas o Senhor me livrou. Ele não me deixou aquilo que eu sofri me levar à morte. Quantas das vezes você passa por isso? Você recebe o ataque, você recebe a calúnia, você recebe a palavra, você é afligido por uma situação, mas aquilo que você recebe não leva a sua vida à morte. Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra. Situações que você pensava que não ia aguentar, mas aguentou. Situações que você pensava que não ia suportar, mas suportou. Situações que você dizia, agora eu vou cair, eu vou afundar, e você continua. Por quê? Porque Deus está te ensinando a passar no processo. E ainda que você passe por aflições desse processo, Ele vai te livrar e não vai deixar você morrer dentro dessa angústia. Ok? Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor, a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Ou seja, ele está testemunhando aquilo que ele viveu. Criei, por isso falei. Eu acreditava e por eu crer, eu falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Mas o que darei eu ao Senhor? Por tantos os benefícios que Ele tem me feito. Isso aqui é tremendo, eu gosto desse versículo. O que darei eu ao Senhor por tantos os benefícios que Ele tem me feito? Ele resume um pouco o sofrimento dele quando ele fala dos homens, o que é interessante, né? Porque ele diz assim, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Então você vai perceber também que no coração desse salmista, parte das aflições que ele está carregando é por causa dos homens, ou são por causa dos homens. Parte do sofrimento que ele está vivendo é por causa de homem, que provocou alguma coisa na vida dele e que germinou toda essa angústia, toda essa tristeza, toda essa dor. Sempre vai ser assim. Grande parte das coisas que vão te fazer mal e do sofrimento que você vai carregar vai ser por causa dos homens. Ou vão ser por causa dos homens. Você vai sofrer por causa de alguém que provocou, criou alguma coisa sobre a sua vida. Grande parte das coisas que você vai passar vai ser por causa dos homens. Porque se você olhar para Jesus, se você estiver com seus olhos em Deus, se a tua esperança estiver em Deus, você vai perceber que de Deus só vai vir paz, amor, perdão, misericórdia para a sua vida. Deus só vai vir para trazer coisas boas, enquanto os homens só vão germinar coisas ruins dentro de você. E quando ele percebe que Deus acalmou o coração dele, trouxe paz para a vida dele, ajudou ele mediante aquelas amarguras que ele estava vivendo, ele disse, o que farei eu ao Senhor diante de tantos os benefícios que tem me feito? Tudo que eu faço para ele ainda é muito pouco. Ele marcou a minha vida de tal forma, com tanto benefício, com tanta generosidade, com tanta misericórdia, com tanta graça, mesmo sem eu merecer. Ele veio com seu amor e me abençoou. Por isso, o que farei eu ao Senhor? O que eu entregarei para o Senhor? O que eu posso dar para Ele? Por todos os benefícios que Ele tem me feito. O que eu posso entregar? Por quê? Porque tudo que eu faço ainda é pouco, mediante aquilo que Ele já fez. Ele cuidou de mim, Ele tocou no meu coração, Ele arrancou as lágrimas, Ele tirou a tristeza, Ele me deu paz no momento que eu só tinha dor. E tem gente que faria de tudo só para ter paz.
gastaria todo o dinheiro do mundo só para conseguir ter paz. Esse salmista está dizendo para nós que o Senhor trouxe paz para ele. Em momentos que ele invocou o Senhor, estava passando por uma grande aflição. Deus quer ser a sua paz. Deus quer ser o seu socorro no meio da tua angústia. Deus quer ser a sua fortaleza em dias de dificuldade, em dias de crise, em dias de sofrimento, em dias que você não consegue ter mais esperança. São nesses dias que Deus quer ser o teu socorro. Você recebe essa palavra? Então declara isso nos comentários. Escreve aí: o Senhor é minha paz, o Senhor é minha alegria, o Senhor está comigo, eu invoquei o Senhor e Ele respondeu o meu clamor, né? Quem sabe você pode colocar aqui embaixo também nos comentários uma experiência que você teve com Deus, de algo que você clamou ao Senhor, de momentos de oração, de tempos de oração, e Deus te respondeu, te deu uma grande experiência, te abençoou. Quem sabe a tua experiência vai também edificar a vida de outras pessoas que estão passando por lutas e precisam de paz.